mês dedicado às vocações. Domingo, 27 de agosto de 2017, o repórter Canção Nova começa com a história de Padre Edilberto Carvalho, um sacerdote que tem na música o suporte para a missão. Só quero o padre de sorriso fácil e dono de uma voz inconfundível é Edilberto Carvalho, missionário da Canção Nova há 10 anos. Durante esse tempo eu fui colhendo de Deus tudo, compondo, escrevendo, sempre treinando teclado, violão, cantando aqui dentro da comunidade, né? Nos casamentos, em diversas ocasiões. Mas aí eu fui esperando o tempo de Deus, né? Para a estreia do sacerdote como cantor, foi escolhida numa enquete nas redes sociais a música Só Quero a Ti, do Ministério Amor e Adoração. Tem-se algumas diferenças da canção original. Mantém-se a essência, mas nós fizemos uma reharmonização. Não, a letra tem tudo a ver, porque é uma canção que, o próprio nome, né? Só quero a Ti, Senhor. Nada mais. Não vim buscar o que podes me dar, mas eu vim até a Ti, Senhor, porque eu quero a Ti. A música sempre fez parte da vida do padre baiano de Campo Formoso. Desde pequeno eu sempre gostei de música, né? Mas é interessante que a música despertou, assim como os outros dons artísticos que eu tenho, surgiram a partir do encontro pessoal, que foi de 13 para 14 anos. Edilberto conheceu a Canção Nova, entrou para a comunidade em 2007 e foi ordenado padre um ano atrás. O lema do seu sacerdócio, não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Já indicava que o dom de cantar era para ser utilizado pela evangelização. A música vai ser um instrumento dentro do sacerdócio, ela não é maior do que o sacerdócio. O dom do sacerdócio sempre foi algo primeiro, né? Então, é algo que a música vai complementar, vai ajudar. É um dom que com certeza vai acrescentar no sacerdócio. O clipe vai ser lançado no dia 6 de setembro no canal do YouTube, nas redes sociais e na programação da TV Canção Nova. Mas, por enquanto, vocês ficam só com uma palhinha. Deus meu, amado meu, eu quero só em Ti me encontrar. É algo também do meu sacerdócio, que é uma entrega total ao Senhor, né? E essa música tem a ver, né? Só quero a Ti, Senhor, e nada mais. É uma entrega total a Ele. Faz de mim o que Tu queres. Deus meu, amado meu, não vim buscar o que podes me dar. Olá pessoal, boa tarde. Depois da ordenação de 3 novos diáconos da comunidade Canção Nova, a gente não poderia começar de outro jeito. A história do Padre Edilberto, que tem a música como missão. E o programa de hoje tem muito mais para você. Vamos falar do Dia do Artista, que faz do seu dom uma ferramenta para deixar o mundo melhor. Tem também o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. E uma receita típica de Minas Gerais, que tem atravessado as divisas do Brasil, o pãozinho de queijo. Empresários mais otimistas e motivados com a reação das vendas do varejo. O belo trabalho de restauração de vidas numa casa de apoio em Cachoeira Paulista. E a moda inclusiva que tem mudado a vida de muitas pessoas no Brasil. Se ajeite aí, porque o repórter Canção Nova já começou. A gente fala agora sobre o Papa Francisco. Na última quarta-feira, ele recebeu os peregrinos na Sala Paulo VI para a tradicional catequese. Confira como foi o encontro. No corredor da Sala Paulo VI, a acolhida dos peregrinos e a atenção do Papa, que em alguns momentos parou para ouvir e saudar as pessoas. A esperança cristã, afirmou já no início, se baseia sobre a fé em Deus que sempre cria novidade na vida do homem, em um Deus de surpresas. É o Deus que cria novità, porque é o Deus delle sorprese. Francisco afirmou que o cristão não é de caminhar de cabeça baixa, sem olhar para o horizonte, como se tudo acabasse aqui, como se não existisse uma meta. E explicou que as páginas finais da Bíblia, o livro do Apocalipse, nos mostram o horizonte final de quem crê,
a Jerusalém Celeste. E lembrou da profecia: Ele enxugará nossas lágrimas e não existirá mais morte, luto, lamento. As coisas antigas terão passado e Ele fará nova todas as coisas. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Cristão, como disse o Papa Francisco, não é um errante, não é um vagante. Nós estamos caminhando no mundo, sim, mas não a esmo. Nós temos uma meta e isso distingue o que nós somos no mundo. Somos peregrinos à vida eterna, somos peregrinos ao reino de Deus. O Papa convidou todos a meditar esta passagem bíblica após ler um jornal ou ver uma notícia na televisão. Tantas tragédias, afirmou, mas existe um Pai que chora conosco, que conhece nosso sofrimento e nos preparou um futuro diferente. E ha preparato per noi um futuro diverso. Sobre situações difíceis que temos vivido, o Papa citou o triste atentado em Barcelona, os conflitos no Congo e as vítimas do terremoto. Na saudação final aos italianos, o Papa Francisco manifestou sua proximidade a todos que sofrem por causa do terremoto que nesta segunda-feira atingiu a ilha de Ischia, perto da cidade de Nápoles, aqui na Itália. Francisco pediu oração pelos que morreram, pelos feridos, por seus familiares e por todos aqueles que perderam suas casas. Sobre todas as dores vividas pela humanidade, Francisco explicou que nós cremos que a morte e o ódio não são as últimas palavras pronunciadas sobre a existência humana. Alguns, afirmou, podem acreditar que a felicidade é reservada só ao tempo da juventude e que viver seja uma lenta decadência. Mas nós, cristãos, acreditamos que os nossos dias mais bonitos ainda estão por vir. Somos gente mais de primavera do que de outono. E questionou a todos: você tem sido semeador de esperança? Tem sido primavera? La mia anima è in primavera ou é em outono? E para encher ainda mais os fiéis de ânimo, falou do dia em que Deus nos conduzirá à sua tenda, à sua morada. E lá descobriremos que nada foi à toa, nem um sorriso, nem uma lágrima. Lá descobriremos que por mais que nossa vida tenha sido longa e difícil, tudo vai parecer ter sido apenas um suspiro. Lá seremos felizes e só choraremos de alegria. In quel giorno noi saremo davvero felici. Piangeremo, sì, ma piangeremo di gioia. Grazie. Sabia que 24 de agosto é o dia do artista? Aquele que se dedica à escrita, teatro, pintura, fotografia, escultura e música. Essa data serve para agradecer a todos aqueles que com sua arte fazem o homem sonhar. Sem os artistas, certamente o mundo estaria bem pior e muito mais desvalorizado. Mesmo no computador, a precisão em cada traço é a mesma dos desenhos que sempre fez à mão. Eu sempre ficava desenhando no chão, ficava desenhando na parede, tomava bronca da minha mãe. Tem um comentário muito engraçado que minha mãe fala assim, quando eu era criança. Ela disse que eu virei para ela e falei assim: nossa mãe, a caixa de lápis de cor de Deus deve ser muito grande, né? Aí dali para frente eu falei assim: não, esse menino não vai desenhar, não é possível, né? Só faz isso o dia inteiro. O que era só diversão virou trabalho. Ilustrador profissional, já tem 12 de suas criações publicadas. Vive o sonho de ter a arte como uma verdadeira realização. Ser desenhista é o que eu sou, não só o que eu faço. Mais do que realizar uma tarefa com criatividade, ser artista é colocar em prática um dom e nele se entregar por inteiro. O artista, ele divide emoção, ele divide sentimento, ele divide experiência com Deus, ele se doa. Ao tocar, Juliana e o instrumento favorito se tornam um. A música é sua terapia da alma. A música tem esse poder de ressurreição, né, de cura mesmo. A arte em forma de melodia e acordes, capaz de transformar outros corações. Até emociona a gente. No hospital em Curitiba também uso o meu CD para tratamento de câncer. Isso é carinho de Deus. Em sua essência, a arte tem o propósito de encantar. Nada como perceber esses detalhes através da dança. Na leveza dos movimentos, o corpo fala. Uma linguagem que Andréia aprendeu ainda na infância
e, como todo apaixonado pela arte, fez das salas de balé o seu lugar. A dança fez de mim uma pessoa realizada. Eu me encontrei dançando. Aos 53 anos, a meta é equilibrar o sonho com a mesma motivação de menina. A dança, eu acho que é a arte de fazer o outro feliz. Nesse universo de beleza, timbres, sons e formas, o que não falta é inspiração. E quem falou que o dom pode ser passado de pai para filha, sabe que o amor de Felipe pelos desenhos já pode ser visto em Teresa. Razão para que a arte permaneça sempre viva. Fico pensando, tipo, o que passava na cabeça do meu pai, né, quando ele me via desenhar, assim, deitadinho no chão, rabiscando papel, assim. E eu fico muito feliz de ver ela, eu fico babando, né. Logo, logo ela já me supera, né, ela já vai estar desenhando muito melhor do que eu. 24 de agosto também é o dia dedicado à infância. A data foi criada pela Unicef, o Fundo das Nações Unidas, para refletir as condições de vida das crianças em todo o mundo. Brincar, correr, cair, pular, nada melhor do que um mundo inteiro para descobrir. O brincar acaba sendo fundamental. A criança vai desenvolver não somente uma saúde física, mas uma saúde mental, uma saúde emocional. A infância é a fase até os 11 anos. As necessidades são asseguradas pela Declaração Universal dos Direitos das Crianças, pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas cada um deve cumprir o seu papel. O Estado, ele fornece a questão do direito da educação, da saúde, o direito em relação à família. A família entender que é responsável por essa criança, que ela precisa levar essa criança ao médico, precisa fazer com que essa criança tenha frequência escolar. Quando os direitos são negligenciados, entra em cena o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o mal, vai tomar a criança e nós temos que explicar isso para a população, que o Conselho Tutelar não toma filho de ninguém. Inclusive, esse ano nós estamos pegando firme nessa questão para mostrar que é um trabalho conjunto. Nós vamos atrás querendo o bem da criança, querendo que essa família se reestruture. Diferente do Dia das Crianças, esse 24 de agosto foi instituído pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, para levar a sociedade a refletir sobre a situação das crianças em todo o mundo. Quantas têm a infância roubada por maus tratos e exploração? Quantos não têm acesso a direitos básicos como educação ou, por causa da violência nas ruas, passam mais tempo dentro de casa brincando com aparelhos eletrônicos? O direito só vai funcionar quando a rede, que eu digo, todos os órgãos responsáveis, a família, o Estado, de forma geral, todo mundo trabalhar na mesma linha para que esse direito funcione. Que a gente brinque mais e, principalmente, que respeitem a criança, que deem oportunidade para ela viver plenamente a sua vida, esse período tão bonito de descoberta, e que isso aconteça principalmente por meio da brincadeira. Ainda falando de datas importantes no mês de agosto, a próxima quarta-feira é o Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla. A doença autoimune do sistema nervoso central, lembrada no dia 30, ainda não tem cura. Imagine se olhar no espelho e ver tudo embaçado. Imagine olhar para frente e ver o mundo girando, tudo embaralhado. Imagine você numa faixa de idade entre 20 e 40 anos, com dias em que faltam forças para se levantar. A Cíntia já teve todos esses sintomas e alguns ainda persistem. No começo ela achou que fosse estresse, até consultar o neurologista e descobrir que tinha esclerose múltipla. Os sintomas iniciais, felizmente, eles desapareceram com o tratamento, né? Eu fiz fisioterapia, fiz fonoaudiologia, então essa paralisia que eu tinha, ela desapareceu. Mas hoje eu ainda tenho uma fadiga crônica, né? É uma sensação, parece uma sensação febril no corpo, na mente, a gente fica um pouco incapacitado. A doença é uma inflamação que atinge o sistema nervoso central. As alterações podem ser a nível de uma alteração na visão, né, onde o paciente se queixa de uma alteração. Pode ter alguma coisa a nível de ouvido,
pode ter uma dificuldade na parte motora, uma dificuldade em relação à marcha, né, no andar, pode ter um desequilíbrio. Então vai realmente depender, os sintomas dependem justamente de onde foi essa inflamação. No Brasil, estima-se que 40 mil pessoas sofram com a esclerose múltipla. E para muitos pacientes, o principal desafio não é nem os sintomas da doença, e sim ter informações que ajudem a compreender o problema e, com isso, conscientizar a família e também a sociedade. Tem cura, é uma doença que ela tem progressão, mas ela também hoje em dia ela tem tratamento. Então é muito importante que os pacientes eles façam o tratamento de forma correta para que eles tenham uma qualidade de vida. Um jeito de chamar a atenção para a causa foi deixar o mês de agosto meio cinzento, mais alaranjado. Laranja é a cor da esclerose múltipla. Em São Paulo, um parque recebeu uma casa em que o visitante pode ter a sensação do que é ter o problema por um dia. Ações como essa, de trazer a sociedade, trazer a família, trazer o pai, a mãe, as pessoas que convivem com quem tem esclerose múltipla, para despertar neles essa empatia do que eu sinto enquanto pessoa com esclerose múltipla, é muito importante para o diagnóstico precoce e aumentar assim a chance do paciente seguir bem para o resto da vida. Por enquanto, a doença não tem cura, mas tendo diagnóstico precoce e fazendo o tratamento adequado, dá para levar uma vida normal. A gente costuma dizer que a vida ela pode ser adaptada, né? Mas é super possível viver bem com a esclerose múltipla. A Canção Nova é um território eucarístico que atrai milhares de pessoas. E por aqui sempre tem novidades, além dos locais que nos levam a uma vida de oração intensa. E um dos novos lugares para aumentar nossa espiritualidade é a capela dedicada a São José, inaugurada recentemente. Quem chega à Canção Nova logo é recebido pela Mãe Auxiliadora ou pelo Pai das Misericórdias. No santuário, são vários horários de missa ao longo do dia. Na Chácara de Santa Cruz não falta local de oração. Dá para fazer adoração na Capela da Sagrada Família, receber atendimento espiritual na Casa de Maria, se confessar, rezar na Ermida Mãe Rainha e conhecer a história da Canção Nova. Tudo isso pode ser feito no tour espiritual. A guia é a Bruna. Para que essas pessoas sintam realmente que não é só um passeio, é algo diferente. A Canção Nova quer fazer uma proposta diferente para se conhecer a Deus. Essa visita guiada deve ser agendada no setor da acolhida. Pode nos procurar pelo e-mail acolhida@cançãonova.com para fazer um pré-cadastro primeiro, para a gente poder conhecer a quantidade de pessoas. Sempre recomendo que sejam de segunda a sexta, porque nos fins de semana já existem os eventos. Nesta quarta-feira, a Canção Nova ganhou mais um local de oração. A Capela São José, que fica atrás do Rincão e bem pertinho aqui do setor da acolhida, foi reaberta após passar por um período de reforma. A missa de reabertura contou com a presença de peregrinos, missionários e colaboradores. Que São José nos conceda graça e que interceda por nós na fidelidade, na busca do dia a dia, nos sermos de Deus. Ele que educou Jesus, ele como pai adotivo, ele também possa cuidar de cada um de nós, intercedendo pelas nossas necessidades. Na capela serão celebradas missas votivas em honra a São José. Todo dia 19 nós teremos a celebração da Santa Missa, salvo que não seja no sábado ou domingo, pelos acampamentos, mas se o dia 19 ocorrer no mês, na semana, acontecer essa missa às 4 horas da tarde, para que a gente possa trabalhar cada vez mais São José, patrono da igreja, né? Um convite para rezar e fazer uma experiência com Deus nesse território eucarístico que é a Canção Nova. O preço do leite em queda é assunto para depois do intervalo. E vamos falar também de uma receita mineira que atravessa as divisas do nosso país, o tradicional pãozinho de queijo. O repórter Canção Nova volta em instantes. A gente volta falando de uma coisa bem gostosa. Temperatura mais amena, fim de tarde, um lanchinho gostoso. Lembra o quê? Um cafezinho e um pão de queijo. Tudo quentinho. Que tal? E o famoso pão de queijo é uma receita típica de Minas Gerais e que depois de uns anos se tornou popular em todo o país. Quem conta tudo pra gente é Monize Amorim e André Gula. Meu Deus do céu! É tudo de bom? Vai, só. Sem comparação.
Pão de queijo de Minas é outra coisa de outro mundo. Maravilhoso, maravilhoso. Estou inventando uma moda, né? Mas o nosso é o tradicional, não é? Você come pão de queijo? Uai, gente, é claro que eu como. Um pão de queijo com café com leite logo de manhã. Tem coisa melhor? Café da manhã é sempre bom ter um pão de queijo ali. Com cafezinho adoçado com açúcar, com rapadura. Adoro, com café com leite, com carne, com pernil. Acho que combina com tudo. Que ele é gostoso, todo mundo sabe. Agora tá na hora de descobrir a história dessa delícia que conquistou o coração e o estômago do brasileiro e é a paixão dos mineiros. São dois ingredientes fundamentais para o preparo. Um é o polvilho e o outro é o queijo. Quando falamos em polvilho e queijo, estamos falando de duas outras culturas alimentares. A do polvilho é esse alimento ameríndio, indígena, pré-colombiano, que já estava aqui antes da colonização do Brasil. E em contraposição você tem o queijo, que é essa cultura alimentar europeia, né? Que esse gado chega aqui a partir da colonização. Então é interessante pensar o pão de queijo como essa mistura de culturas dentro da cultura alimentar brasileira. Toda essa ligação de Minas com o pão de queijo também tem explicação. Então a cultura do leite é mais forte em Minas Gerais e, consequentemente, o pão de queijo entra aí nessa história. Na família de Hélida, todo dia é dia de pão de queijo. Afinal, o produto faz parte da história e da empresa da família, que foi a primeira a comercializar essa iguaria congelada no mercado. Toda a família mineira fazia seu pão de queijo, né? E isso para a gente foi um grande desafio. Você fazer um produto típico, né, das donas de casa de Minas e vender para elas, né? Então, ganhar a confiança do mercado mineiro foi o nosso primeiro passo. Vencida a desconfiança dos mineiros, o cheiro e o sabor do pão de queijo ganharam o Brasil e o mundo. Ainda bem, né? É um produto muito versátil, né? Você pode comer quente, pode comer frio. A gente fala que ele agrada a todos os paladares, né? De tão gostoso que é, quem experimenta faz questão de compartilhar, principalmente se vier aqui em Minas. Aí falaram em pão de queijo. Quando eu cheguei na padaria, botaram um pão de queijo pra mim lá. Quando eu experimentei, eu falei, não, isso aqui não quero nem saber. Quando eu tô comendo pra cá, eu levo um monte pra casa. Lá pra Bahia também, lá de Salvador. Pão de queijo combina com leite quentinho, não é mesmo? E olha que boa notícia, o preço do leite está em queda, numa época do ano em que isso é muito raro. Vamos entender o porquê na reportagem de Elaine Santos e Messias Junqueira. Produtores e cooperativas de leite do Vale do Paraíba, o maior produtor do estado de São Paulo, se reuniram hoje no simpósio para melhorar a produção e os resultados. Eles estão nesse evento trazendo conhecimento para os produtores e para os técnicos da região, né? Quando o produtor melhora a produtividade, aumenta o produto, melhora a qualidade e isso ajuda no produto final. Nos supermercados, consumidores já perceberam uma queda no preço do leite. Já teve mais caro, já. Está mais barato. O motivo é a produção em alta e a venda menor. O mercado consumidor não está absorvendo leite e a gente tem a importação do leite em pó que está entrando no país e isso aumenta a oferta de leite. Essa época do ano é conhecida como entre-safra, ou seja, diminui a produção por causa da estiagem. Mas o clima mais favorável melhorou as pastagens e a produção se manteve. A estimativa de uma consultoria especializada no mercado de laticínios é que o preço médio do litro de leite ao consumidor fique próximo dos R$ 2,00 no mês de setembro. Eu espero que caia, com certeza. O leite é fundamental para a nossa vida, né? E quanto mais barato, seria melhor para nós termos em casa como alimentação. A queda no valor do litro do leite deve influenciar no preço dos derivados, como queijo, requeijão e iogurte. O produtor de leite é o primeiro a acompanhar as mudanças no clima e no mercado. Hoje em dia, como não só as tecnologias estão avançando, mas o nosso ambiente rural também vai avançando e a gente tem que seguir isso, né? A tendência é cada vez estar renovando isso, né? Com conhecimento e se o tempo continuar ajudando, a produção aumenta e o preço para o consumidor fica mais baixo. Agora o assunto é segurança, algo indispensável em qualquer atividade profissional, mas que no Brasil parece não ser levado muito a sério.
Tanto que o país registra mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano. E todos eles poderiam ter sido evitados se houvesse prevenção. As rodovias do país transportam diariamente toneladas de carga. É assim que a maioria dos produtos chega para serem comercializados. Mas na estrada, o risco é sempre uma companhia para o motorista. Tanto é que o setor lidera o número de acidentes de trabalho no país. Logo atrás está a construção civil, que junto com outras ocupações de serviço, ajuda a colocar o Brasil em uma estatística complicada. Um acidente a cada 4 segundos. Só o número absoluto de acidentes por ano já coloca o Brasil em 4º lugar no ranking mundial de acidentes do trabalho. Só que por que ele é mais alarmante? Pelos casos de subnotificação. Então, são aqueles casos de acidentes que acontecem diariamente nas empresas, porém não são informados ao Ministério do Trabalho através da CAT. Os acidentes são as intercorrências fatais ou por sequelas que ocorrem durante a atividade de trabalho ou no trajeto para o local. Podem também gerar adoecimento que mudam a disposição do profissional, como as doenças emocionais. A tentativa de minimizar esses transtornos é um processo antigo. Desde 2011, ele instituiu o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, que visava principalmente a articulação dos ministérios Saúde, Previdência e Trabalho, com foco na prevenção de acidentes. Então, uma das medidas de curto prazo era a criação de uma norma regulamentadora. Ela já foi analisada, já passou por consulta pública e deve sair entre esse ano e o próximo ano. Seja em obras ou em qualquer outro trabalho, a segurança está ameaçada. Por isso, qualquer ocorrência, independente de haver lesão ou não, pode ser considerada acidente de trabalho. Evitar essas estatísticas só com a proteção específica, responsabilidade tanto da empresa quanto do trabalhador. É dever da empresa oferecer os equipamentos necessários para a segurança. Na área da construção civil, são muitos itens importantes, como capacete e cinto de segurança. A validade das peças também deve ser inspecionada. Ele tem que ter o CA, que é o certificado de aprovação, né? Ele tem essa validade, sim. O profissional que não deixar de cumprir as normas só tem a ganhar. Eu já vi muitos acidentes que ele não aconteceu devido ao equipamento. O equipamento de proteção individual faz a diferença. E vamos falar um pouquinho de economia? Pela 5ª semana seguida, especialistas consultados pelo Banco Central dizem que a inflação deste ano vai ser maior e o dólar vai se desvalorizar nos próximos 2 anos. As estimativas são das principais instituições financeiras do país. A inflação oficial para este ano, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, deve fechar em 3,51% e não mais 3,50%, previsto na última semana, estimativa que está no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. Para este economista, o aumento discreto da inflação tem sinalizado uma estabilização. Pode subir um pouquinho mais, 3,6%, se a economia retomar a atividade com mais vigor. Mas, por enquanto, não. Eu acho que nós podemos dizer que a inflação está estável, numa previsão para 2017 de 3,5%. Apesar da nova previsão da inflação estar abaixo da meta central do ano, que é de 4,5%, o consumidor tem sentido um impacto no bolso na hora de fazer as suas compras. A cada dia que passa, a gente sente no bolso que está ficando mais caro. Até para poder ter uma vida melhor, né, você precisa consumir alimentos saudáveis, né? E aí tudo está mais caro. No geral, é visível. Aqui, olha, o preço do maracujá, do limão, mais de R$4 o quilo. Né? Eu comprei quase a metade no mês passado. O economista acredita que o impacto sentido pelos brasileiros refere-se ao déficit do setor público. Que o governo tem muita dificuldade de controlá-lo. Tanto que ele está fazendo uma política que se chama na literatura pare e anda. Um farol que acende e apaga leva os agentes econômicos a se retraírem. Nem os investidores avançam com maiores investimentos, nem os consumidores avançam com maiores despesas, porque ambos, nenhum deles sabe exatamente o que o governo vai fazer.
De acordo com o levantamento do Banco Central, a expectativa para a taxa de câmbio foi reduzida de 3,25 centavos para 3,23 centavos no fim deste ano. A estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que o país produz, se manteve estável em 0,34% em 2017. Também não houve mudança na previsão para a taxa Selic, que o governo espera encerrar em 7,5% em 2017. A boa notícia é que as vendas no varejo dão sinais de recuperação. A impressão é de que o sufoco econômico pode estar passando e os empresários voltando a ficar animados. Os consumidores estão voltando e não só olhando, estão comprando também. O empresário está cada vez mais confiante. Super confiante. A gente tem notado esse crescimento. No nosso estabelecimento aqui, a gente tem crescimento de 10%, 15%, 18% nesses últimos meses. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aumentou a projeção de crescimento nas vendas do varejo para esse ano. O que o comércio está sentindo é esse incremento de vendas em função da queda da inflação. Porque isso está claro, todo mundo sabe, que a inflação corrói o salário das pessoas, corrói a renda. Então, com a inflação baixa, existe uma possibilidade de maior compra, né, e até o mercado. A redução da inflação afeta de forma positiva o consumo. Se as pessoas estão dispostas e têm o dinheiro para gastar, os empresários ficam confiantes para investir. No segundo semestre, os sinais de recuperação são maiores, né? Já visto as datas que nós temos pela frente, o Natal, né, que é o ponto mais forte do comércio. Sabe aquela história que em time que está ganhando não se mexe? Então, a tática utilizada até aqui para chamar o consumidor vai continuar. A gente está investindo em promoções, em marketing, em divulgação de nossos eventos aqui. Temos alertado eles, como associação, é o papel dela, alertado eles para que coloquem produtos em promoção, façam as atividades do comércio como de costume, que a população está voltando a consumir sim. Ainda há a incerteza do cenário político que deixa os empresários em estado de atenção. Em contrapartida, o ambiente econômico está mais favorável aos negócios neste ano. Os números de crescimento não são expressivos, mas já deixaram de ser negativos. Isso é um bom sinal. O maior otimismo ou o menor pessimismo de empresários e consumidores vai melhorando as vendas com vitória para os dois lados. Você gosta de usar fones de ouvido? Então escuta essa. Depois do intervalo, vamos mostrar como eliminar bactérias nesse equipamento tão usado por todos nós. E tem também um bonito trabalho com dependentes químicos, realizado pela Casa de Restauração de Vidas, São Miguel Arcanjo, em Cachoeira Paulista. A gente volta rapidinho. E a gente volta falando de um acessório cada vez mais incorporado em nosso cotidiano, o fone de ouvido. E não é novidade para ninguém que eles podem ser muito prejudiciais à audição e até gerar multiplicação de bactérias no corpo humano. Mas os especialistas indicam prevenções simples para tornar o equipamento mais seguro. Indo de um lado a outro na pressa ou de um jeito mais tranquilo, sempre tem alguém com um fone de ouvido. Mas o equipamento tão simples de usar pode ser porta de entrada para transtornos na saúde. Uma faculdade de biomedicina do interior de São Paulo analisou 40 fones de tipos diferentes e constatou contaminação por aproximadamente 10 mil fungos e bactérias. Quando a gente coloca o fone, a gente normalmente está fazendo alguma atividade que gera suor. Então, todas as secreções do nosso corpo apresentam milhares de bactérias. Então, quando a gente abafa esse ambiente, a gente gera uma temperatura adequada e tem a quantidade de nutrientes essenciais. Para isso, basta, o micro-organismo se multiplica. No uso dos dois tipos de fone, o risco de contaminação com a pele está presente em ambos. No entanto, esse modelo mais comum, que a gente encaixa na orelha, os problemas são maiores, pelo maior contato com a pele mais sensível e sem proteção. O otorrino explica que as infecções surgem por 3 tipos de traumas: por machucados, pela sujeira que leva bactérias novas para o interior do ouvido e por reação alérgica. Que aqui em volta nós podemos ver, nós temos cartilagem, que é essa imagem branquinha,
nós temos tecido gorduroso, que é essa imagem em amarelo, nós temos músculos e toda essa região pode ser inflamada, criando inclusive furúnculos, abscessos. E pela proximidade de estruturas mais nobres, como a membrana do tímpano, o ouvido médio, aqui em cima nós temos o cérebro e uma camada óssea, nós podemos ter contaminações para regiões mais importantes. Esse risco se torna ainda maior quando o fone é compartilhado. O tipo de bactéria que está numa pessoa pode ser patológica para outra e pode ser simplesmente uma bactéria que vive na nossa superfície de pele sem nos causar mal. Então, o compartilhamento de fone não é uma ideia muito adequada. Você vai trocar o fone de ouvido com alguém, né? Que eu não acho conveniente, né? O senhor não troca? Claro que não. Assim como a praticidade que o fone oferece, a prevenção é simples. Higienização com álcool específico é suficiente para manter a saúde em dia e o bom humor também. Por isso que a gente tem que higienizar, para a gente impedir essa multiplicação, para poder não ocasionar uma infecção. E você, sabe como estão as suas taxas de colesterol? O que você não deve saber ainda é que recentemente no Brasil, os valores de referência dessas taxas foram alterados para níveis considerados mais seguros para a saúde. Durante exames de rotina, Maria das Graças descobriu que o colesterol estava alto. Eu mesma não senti nada, mas como fui fazer o check-up anual, né, que eu faço todo ano, cheguei lá, o colesterol estava alterado. E então fui começar a fazer, né, a dieta, me cuidar um pouco mais. E ela não é a única que nem desconfia que as taxas de colesterol podem estar alteradas. Estudo revela que quase 70% da população do país desconhece que tem essas taxas altas. O colesterol HDL é o colesterol bom, chamado de colesterol bom. É um colesterol que ele faz, na verdade, a gente chama de transporte reverso do colesterol. O que ele faz? Ele retira o colesterol ruim do sangue periférico, dos tecidos periféricos, e leva para ser metabolizado no fígado. E o LDL, que é o colesterol ruim, é o colesterol que faz com que você apareça uma placa de colesterol na artéria, ou causar um infarto, ou causar um derrame cerebral. E quem tem alguma alteração nas taxas de colesterol LDL precisa redobrar a atenção a partir de agora. É que a Sociedade Brasileira de Cardiologia definiu parâmetros mais rígidos para o controle desse colesterol ruim. A principal mudança é quanto a pacientes considerados de risco altíssimo para doenças cardíacas. Antes, a taxa de colesterol LDL ideal era abaixo de 70 mg por decilitro de sangue. Agora passa a ser abaixo de 50 mg por decilitro de sangue. É o paciente que já teve um infarto, um paciente que já teve um derrame cerebral, ou um paciente que já amputou uma perna por causa de uma doença vascular periférica. Então, esses pacientes têm que ter o LDL abaixo de 50. Outros números relacionados às taxas de referência do colesterol também foram alterados. O colesterol total aceitável, que antes era de 200, passou para 190. Com esses novos números, o Brasil se torna o primeiro país do mundo a ter taxas tão rígidas para o colesterol, o que deve ser um desafio para os pacientes. Em 50, em 70, é muito difícil você conseguir chegar sem o uso de medicação. Em São Paulo, uma exposição quer valorizar a saúde mental e as emoções. A mostra nos coloca dentro do cérebro e proporciona grandes descobertas. Dentro do pulmão artificial, a dupla precisa ficar tranquila. O movimento de infla-desinfla só acontece se houver sintonia. Porque você sai da conexão aqui de fora e fica só em conexão com a pessoa lá dentro. É aproximar as pessoas, fazer com que elas se identifiquem uma com a outra, se coloquem no lugar de uma com a outra e saibam trabalhar juntas. Essa é a primeira edição da mostra Que Loucura é Essa? O objetivo é provocar a consciência para viver melhor. Gente, vamos parar um pouco, vamos respirar, vamos olhar o que está acontecendo ao nosso redor, olhar no olho do outro, rever esse caminho, rever esse processo que a gente está construindo e virar um pouco isso para um lado que seja mais saudável. As 5 obras artísticas querem, de forma lúdica e interativa, provocar experiências sensoriais no espectador, fazendo com que cada um tenha um olhar pausado e profundo sobre a própria vida. Eu não esperava abrir a porta e já ter um espelho, achei bem legal essa experiência.
experiência. E aí você dá aquele choque de realidade, você fala, ou você está bem ou você não está bem, né? Um encontro consigo mesmo por trás de um labirinto de portas e uma surpresa por trás de cada uma delas. Na verdade, a gente sente essa retorno, né, para a infância, esse processo de lembranças, né? As cores, os brinquedos, o momento, é bem interessante, bem legal. E que tal o momento de contemplação em meio à loucura da cidade? Este espaço, composto por redes, é um convite ao descanso e relaxamento necessário para a saúde emocional. Assim é bom, né? Depois do trabalho, descansar um pouco, é hora de almoço. Aí depois tem que voltar a trabalhar de novo, né? A cidade, ela se movimenta muito e a gente fica na correria de São Paulo. Então, quando a gente tem uma oportunidade de parar e descansar, a gente aproveita. Não tem jeito. E se o convite é parar em meio a esse caos de São Paulo e relaxar, eu também não vou perder tempo. O repórter também merece. Hoje, muitos brasileiros vivem sem um abrigo, um lugar para morar e se proteger. No interior de São Paulo, essa gente sofrida tem encontrado, além de um cantinho para viver, respeito, dignidade e amor. Veja como funciona a Casa Restauração de Vidas, São Miguel Arcanjo, em Cachoeira Paulista. Um lugar simples em meio à natureza. Esse é o ambiente da Casa de Restauração de Vidas São Miguel Arcanjo, local que acolhe 25 pessoas em situação de rua, alcoólatras e dependentes químicos. Isso foi um desejo, já vinha no meu coração. Como eu sou um alcoólatra, um dependente químico em recuperação há 17 anos. A inspiração do militar reformado do Exército aconteceu depois de 2 anos de trabalho voluntário na Casa do Bom Samaritano, na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Posso dizer que o maior amor da minha vida, tudo que eu ganho na minha aposentadoria, eu pago hoje o aluguel daqui, pago a luz, né? E vivo da providência. A providência se manifesta também pelas mãos que oferecem ajuda. Mariângela é voluntária no local. Trabalho muito a prevenção, né, para eles não adoecerem, para eles não terem uma contusão, uma lesão muscular. Então, nós fazemos alongamentos todas as vezes que, na quarta-feira, normalmente eu venho. A rotina da casa inclui afazeres domésticos, cuidado com os animais e a horta, além de adoração e oração comunitária. 10 meses se passaram desde aquele dia 21, quando começou a funcionar a Casa de Restauração de Vidas São Miguel Arcanjo. Desde então, 110 pessoas já passaram pelo local. O Tiago é um deles. Em 2016 eu tinha perdido tudo, perdido serviço, ex-esposa. Isso aí eu já venho trazido, prejudicando minha vida, minha família, desde os meus 14 para 16 anos. 8 meses no mesmo local, sem álcool e drogas. Está sendo a melhor fase da minha vida, né? Porque eu estou se restaurando, estou encontrando com Deus e é isso aí. Estou pedindo muitas forças, é só por hoje que eu estou lutando. Amanhã só pertence a Deus. Dia após dia e com o trabalho das mãos unidas, a vida de muitas famílias vai se transformando. O que eu faço por amor a Ele, né? Por amor ao próximo, os mais necessitados, excluídos da sociedade. Se Deus quiser eu vou vencer, estou perseverando cada dia mais e é só agradecer a Deus mesmo, né? Por tudo que Ele está fazendo na minha vida até hoje, por esses 8 meses que eu estou aqui. E Cachoeira Paulista também tem se destacado no setor de corte e costura, depois de chegar à final da etapa brasileira do concurso de moda inclusiva. O evento foi promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi nessa sala de um curso profissionalizante de corte e costura que as roupas inclusivas ganharam formas nas mãos de Sandra. Trouxe o rapaz aqui na escola de moda, nós tiramos a medida dele, eu fiz o molde. E aí comecei a confecção da roupa. Demorou uns 3 dias para ser feito. O projeto que concorreu foi elaborado pela costureira e a Secretaria de Assistência Social da cidade. A ideia foi apresentar um look de uma pessoa especial, mas que fosse uma coisa bonita,
uma coisa apresentável, um exemplo tipo um padrinho de casamento. A ideia do concurso Moda Inclusiva é lançar soluções que facilitem o cotidiano da pessoa com algum tipo de deficiência, como por exemplo essa fantasia. Olhando assim não tem nada de diferente, mas essa é uma roupa toda feita com velcro, mais fácil para colocar e retirar e não machuca. Eu coloquei o botão falso, que no lugar de abrir com botão, abrisse com velcro para ser mais fácil. O conjunto finalista, composto por uma calça e uma camisa social masculina, não pode ser mostrado. É que ainda falta uma etapa em São Paulo e a final nos Estados Unidos. Por enquanto, a expectativa é grande. Vamos trazer uma medalha linda para o Brasil e para a nossa cidade de Cachoeira Paulista. Eu fico muito feliz, né, de saber que uma peça minha, nunca imaginei que isso fosse acontecer, né? Demorou um pouquinho, deu bastante trabalho, mas valeu a pena. Quem se interessou, esse é um mercado ainda pouco explorado. Quem tiver interesse vai ter sorte, porque nós vimos que é possível fazer e nós vimos que pela intensidade que está sendo o evento, nós vimos que é um mercado que procura esse tipo de peça agora que vieram a conhecer. Nesse último domingo do mês das vocações, a igreja celebra o Dia do Catequista, um dos trabalhos mais importantes para o anúncio do Evangelho. O Papa Francisco afirma que ser catequista não é uma profissão, mas uma vocação. É uma vocação de serviço na igreja, um dom que se recebeu do Senhor para ser transmitido aos demais. Que Deus abençoe a todos os catequistas. Uma excelente semana e até o próximo domingo, se Deus quiser.